E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem fala é Rafael Scherer, professor de anatomia de vocês, e hoje nossa aula vai ser sobre o sistema tegumentar. E o que é o sistema tegumentar? Este consiste na pele e seus anexos, e dentre estes anexos nós vamos pegar aí e prestar bastante atenção na glândula mamária também, na parte final de nossa aula. Mas o que vem a ser a pele? A pele é o maior órgão do nosso corpo e é um órgão com uma quantidade muito grande de funções que a gente vai efetivamente destrinchar ao longo da nossa aula. Em animais domésticos, nós vamos encontrar aí na sua constituição, além dos estratos da pele, né, sua epiderme, derme, antigamente falava-se em hipoderme, hoje a gente conhece como estrato basal, nós encontramos uma série de estruturas, né, modificadas que podem variar de espécie para espécie e a gente denomina de várias formas. Nós temos aí os pelos, as penas, as glândulas cutâneas, que são as sebáceas e sudoríparas, algumas modificações da unha, por exemplo, como cascos e garras, estruturas aí para amortecimento de impacto, como coxins, palmares e plantares, estruturas sociais para ataque e defesa, marcação de território ou obtenção de alimento, como estojos córneos e chifres, e as glândulas mamárias, relacionadas aí na nutrição dos neonatos. Gente, quais são as funções, né? Além dessas que eu muito aí por cima comecei a citar, quais são as funções da pele? Poxa, a pele ela é uma barreira. Eu acho que a gente não precisa de muito academicismo para pensar nisso, mas ela é uma barreira, perfeito? É uma barreira que vai nos proteger contra uma série de agressões. Coloquei aí como proteção contra desgaste, fornece impermeabilidade dos mamíferos aquáticos, vai prevenir também, né, a excessiva absorção de água. Ela vai termorregular o nosso corpo através do suor em alguns animais que suam. Mas você vai ver que mesmo nos animais que não suam, ela também tem uma certa importância na termorregulação, como a gente vê, por exemplo, os suínos que vão suínos e bubalinos, né, que vão suíno chafurdando na lama, o bubalino entrando na água, alguns roedores também trocando aí de calor com o ambiente, tá? Justamente com essa questão de termorregulação. Ela vai fornecer sensibilidade, sim, porque é extremamente inervada e vascularizada. Esse fornecimento de sensibilidade ele pode estar relacionado também à orientação daquele animal no espaço, como também o próprio instinto de sobrevivência. Você vai sentir se o ambiente ele é muito quente, muito frio, se estar naquele ambiente pode te causar uma lesão e dor. Então, sim, né, a sensibilidade ela não está relacionada somente aí com o tato propriamente dito, mas com as percepções de dor. Proteção contra desgaste, né, falando aí de coxins, de pelagem, da queratinização da própria pele e das agressões diárias que a gente tem aí do intemperismo, do próprio contato com o ambiente ou com outros animais e por aí vai. A gente fala aí de coloração, né, relacionada a gente vai ver em desenvolvimento animal, em histologia, relacionada aí com a ativação da melanina, que acredito que todo mundo saiba o que é melanina. Mas a coloração ela também vai atuar aí na proteção da pele, nessas funções de barreira, né, no caso como uma barreira contra radiação ultravioleta. A grosso modo, a pele ela vai ser uma barreira física para agressões, uma barreira química, uma barreira biológica e uma barreira de radiação também. Perfeito? Então é mais ou menos isso que a gente tem aí como funções efetivas da pele. Como que ela vai ser basicamente constituída? Vamos brincar aqui com a nossa canetinha. A gente vai ter um extrato que ele é mais profundo,
que vai ser a camada basal ou a lâmina basal. Tá? Nós temos aqui uma camada que é espinhosa. Nessa camada a gente vai ter a produção de melanina. Vocês vão ver isso muito detalhadamente na histologia, perfeito? Aqui eu só vou mencionar por alto. A gente tem uma camada granulosa com a produção de queratina e a gente tem uma camada córnea. Basicamente, o que a gente observa uns nos outros é o extrato córneo, que são queratinócitos mortos. Né? O tratamento de beleza do peeling, né? Vamos deixar essa pele mais viva. Basicamente, você está tirando a proteção superficial, o extrato córneo, e dando uma acelerada aí na reposição desses queratinócitos mortos. Óbvio que isso vai te deixar um pouco mais vulnerável. E é por isso que a gente recomenda que você não faça o quê? Pegue luz do sol, anteprotegido, etc e tal. São esses aqui os estratos da pele, né? Basicamente, a olho nu, a gente vai estar sempre lidando com o extrato córneo e é o que a gente vai efetivamente analisar aí durante exames clínicos, exames de carcaça, inspeção geral de animais. É isso aí. Tá? E o que são anexos da pele? Além dessa conformação celular mais simples, né, dos estratos da pele, nós temos o que? Modificações que são específicas dos mamíferos, ou de répteis, ou de aves, ou até de espécies que estão ali para determinadas funções. E que funções são essas? Normalmente os anexos da pele eles vão estar divididos em grupos. Por exemplo, você vai ter anexos que são relacionados aí a funções sociais, a funções reprodutivas e a funções orgânicas. Como assim funções orgânicas? Deslocamento, defesa, alimentação, perfeito? Mas, no geral, elas não são uma classificação estanque. Praticamente qualquer anexo ele vai servir para várias dessas funções, dependendo da espécie que você estiver analisando. Perfeito? Os mais básicos são quem? Os de revestimento, como pelo, pena e escama. Mas nós temos também, além desses anexos de revestimento, nós temos anexos que vão servir para amortecer impacto, como os coxins plantares, palmares e digitais, e os coxins das nádegas, por exemplo, nos primatas. Além destes anexos aqui de amortecimento de impacto, nós também temos uns multifuncionais, como, por exemplo, a unha, com as suas modificações, que são o casco e a garra. Partindo aqui para um anexo de dominância e defesa, nós temos o chifre e o seu análogo dos ruminantes domésticos, que é o estojo córneo. E aqui, anexos mais básicos de termorregulação, que basicamente qualquer mamífero vai possuir: o músculo eretor do pelo, a glândula sebácea, que a gente pode considerar como um anexo do pelo, a glândula sudorípara, que em uma quantidade muito pequena de mamíferos ou ela é ausente ou ela é muito profunda, o que vai reduzir um pouco a sua funcionalidade, e a glândula mamária. A glândula mamária é uma condição sine qua non, é uma condição essencial para você ser mamífero, mesmo que ela não se apresente, como por exemplo nos ornitorrincos, numa forma de cadeia mamária, seio, úbere. Você só vai tê-la dispersa em uma região específica do seu corpo e no caso do ornitorrinco ela vai secretar, né, ao longo ali daquela região sem ter um sítio específico de saída. Perfeito, gente? Vamos lá. Poxa, a gente pode começar, né, com dentro dos anexos da pele, né, a gente já viu em aula prática, já falamos sobre isso,
mas a gente pode começar com as glândulas de cheiro. O que são as glândulas de cheiro? A gente já falou sobre glândula sudorípara, né? Não aqui nessa aula, mas já falamos aí presencialmente. As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, né, são o cabedal aí mínimo, básico de praticamente todo mamífero. E as glândulas sebáceas, elas basicamente vão fazer o quê? Secretar sebo. Esse sebo vai servir para proteção da pele, com uma barreira mesmo impermeabilizante, como excretor de substâncias também, né? As pessoas que bebem exageradamente, né, e acordam no outro dia com aquele cheirinho de alambique, elas entendem do que eu estou falando. Mas nós temos glândulas sebáceas que elas são específicas e elas vão se modificar em glândulas de cheiro, tá? Que vão servir normalmente para quê? Marcação de território, marcações de dominância e para orientação também. E a gente pode falar de várias dessas, tá? Ao longo aí da nossa aula. Nós temos aí dentro das glândulas de cheiro as glândulas do carpo, que a gente vai encontrar em felinos e suínos. As glândulas do chifre, que a gente vai encontrar aí em pequenos ruminantes, principalmente caprinos. Glândulas caudais ou glândulas da cauda, que a gente vai encontrar nos caninos. É engraçado que eu vejo na minha rotina clínica muita inflamação de glândulas da cauda, né, normalmente relacionadas aí a uma dieta com muito lipídio, ou um animal sobrepeso com um piso muito áspero, e aquela cauda fica roçando ali, lesiona a glândula, e vários colegas não sabem do que aquilo se trata, né? E é um conhecimento básico aí de anatomia que vocês estão tendo a oportunidade de estudar e revisar. Então prestem atenção nisso, tá? Principalmente quem for ser clínico, porque a gente vê muita alopecia, falta de pelo na região da glândula da cauda, e muitos colegas tratando como sarna, coisa e tal, às vezes é só uma inflamação. Você troca ali uma inflamação, né, seguida de infecção secundária, você vai trocar o tipo de piso que o animal está, você vai tratar ali a infecção e de repente aquela reação alérgica, e você tem a resolução de um problema muito mais simples do que o seu colega clínico está imaginando. A gente tem aqui glândulas supranasais, também são glândulas de cheiro. Normalmente a gente vai encontrar isso nos ovinos, que são pequenos ruminantes também. Divertículo interdigital a gente encontra em vários ruminantes. O divertículo inguinal nós vamos encontrar aí em ovinos, tá? E uma série de outros que estão faltando nesse slide, e eu reformo estes slides aí para a gente dar prosseguimento, perfeito? Mas vamos lá. A gente começa aí falando de pelos. E o que são os pelos? São filamentos flexíveis formados por células queratinizadas que se implantam na derme. O pelo é a característica dos mamíferos. Na maioria das espécies, uma espessa pelagem espalha-se pelo corpo, exceto pelas aberturas naturais, onde a gente vai ter normalmente tecido mucoso. Você pode ver aí, por exemplo, os seus lábios, a sua boca. Perfeito? Beleza, gente. Quais são as partes do pelo? O pelo vai possuir um bulbo, uma raiz e uma haste. O que é visível? A haste. Não deixem aí, não tirem a importância do bulbo e da raiz. Por quê? Porque eles não são visíveis no seu exame clínico de olho nu, mas a gente faz uma coisa chamada tricograma, que é o quê? Basicamente é o exame microscópico desse pelo. Perfeito? E a gente vai olhar a integridade dele, e você pode encontrar, vou conseguir diagnosticar desde patologias fúngicas, a
estágios ruins de nutrição, simplesmente pelo estudo do pelo. Portanto, vale a pena aí vocês se debruçarem um pouquinho mais em detalhe, principalmente na hora que forem estudar histologia, e a gente vai entender aí a importância desses elementos morfológicos. Aqui, nessa cor violeta, eu destaco aqui o músculo eretor do pelo, que é um músculo involuntário. Então, quando você sente muito frio ou você se assusta e os seus pelos se arrepiam, é a atuação do músculo eretor do pelo. Está relacionado aí à termorregulação também. Perfeito? Poxa, a gente só tem um tipo de pelo? Não temos um tipo de pelo apenas. Nós temos aqui pelos que nós chamamos de pelos de revestimento, tá? Que são os mais rígidos, vão conferir aí a cobertura. Nós temos os pelos lanosos, que são pelos ondulados e finos, que vão fornecer subcobertura. A gente pensa em pelo lanoso, você rapidamente vai pensar no quê? Numa lhama, numa alpaca, numa ovelha. O seu poodle, ele não tem pelo lanoso, é um pelo de revestimento ondulado. Porque senão eu tenho cabelo cacheado, eu ia ter pelo lanoso, não. Isso que a gente tem, né? Mesmo o seu cabelo sendo cacheado, é um pelo de revestimento. Você só tem uma variação anatômica, morfológica, que está relacionada aí aos seus ascendentes, né? Aos seus antepassados, perfeito? Ou, né, ao tipo de cosmético que você usa aí. Você faz uma permanente, você faz escova, se você faz trança, enfim. Nós temos, além desses dois pelos de revestimento aqui iniciais, né, que são revestimentos simples e os lanosos, nós temos os pelos táteis, que a gente pode chamar também de vibriças, com 2 S. Os pelos táteis, eles são mais grossos, eles vão possuir uma distribuição restrita e estão relacionados a receptores táteis. Beleza. Na prática, o que isso faz? Vocês têm gato em casa? Alguém, porventura, né, alguma criança, seu sobrinho, você eu sei que não fez isso, está estudando veterinária, você é uma pessoa consciente, tá? E você nunca cortou o bigode do seu gato, nem quando era criança, eu tenho certeza disso. Mas quem cortou o bigode do gato vai perceber que seu gato ficou doido, seu gato ficou desorientado. E se vocês pararem, se vocês forem pessoas aí observadores, vocês vão ver que estruturas que são muito estreitas, no geral, elas não são adentradas pelo seu gato. Por quê? Porque se o bigode do seu gato ele fica muito apertado, ele se sente desconfortável e ele não vai entrar ali. E isso a gente pode observar também no tipo de potinho que você coloca para o seu gato utilizar para se alimentar. Se você observar, às vezes sobra muito o quê? Muita comida nas laterais do pote e ele come o que está no centro, se esse pote é pequeno. Sim, claro, porque se o pote for muito pequeno, o seu gato ele vai ficar batendo com o bigode na parede e aquilo vai incomodá-lo e ele não vai querer comer ali. Perfeito? Então é um macete aí, uma dica, quando você for dar alimento para o seu gato, além da altura, você vai pensar aí também na largura desse pote para que não incomode os bigodes do gato e ele consiga comer. Vamos lá. Penas. As penas, elas são o análogo do pelo, só que nas aves. São restritas às aves, tá? E quais são as funções? São funções parecidas aí com a do pelo. Você tem aí função de proteção, perfeito, vai ter função de aquecimento, vai ser impermeabilizante em algumas aves. Essa impermeabilização relacionada com a flutuação e o voo. Olha, a gente tem diferença entre penas e plumas. E nós temos, na verdade, vários tipos de pena. A gente pode conversar, ter uma aula só sobre penas. É um negócio assim
enlouquecedor, principalmente para o pessoal que gosta de ornitologia, que gosta de aves em si, em geral, mas não é o nosso foco aqui, é uma coisa introdutória. Então, basicamente, a gente vai ter penas, e essas penas elas têm estruturas muito parecidas aí, ó, com um pelo também. Você vai ter uma base que é um canhão ou cálamo, que é a parte que vai estar presa na pena, basicamente. Na pena não, perdão, na pele. Você tem uma raque, ou raques, que é o quê? Esse filamento aqui que eu vou usar, essa cor amarelo burro quando foge. Ó, essa grande haste, de onde vão sair os filamentos da pena, que todos juntos vão formar o vexilo, com X. Então, tudo que você vê ali da pena é o vexilo. Mas se vocês observarem, a olho nu mesmo, você vê que todos esses filamentos eles podem ser o quê? Eles podem ser descolados. E quando você descola, você encontra vários fiozinhos, não é isso? Esses pequenos fios nós chamamos de barbas. E se você olhar de repente com uma lupa, ou se você tiver realmente a visão muito boa, você vai perceber que esses filamentos, que essas barbas, como está aqui marcado, elas vão possuir várias bárbulas. E são essas bárbulas que vão manter a pena íntegra, mesmo com sua ave voando, com ela se roçando na terra, com ela se molhando. Você vai lá, dá uma chacoalhada naquela pena e ela volta para morfologia, para sua formação base, sua forma usual. Perfeito? É basicamente isso aí que a gente vai falar sobre pena nessa aula. A gente já tinha falado um pouco dos coxins. Os coxins plantares são as almofadas sobre as quais os animais caminham, sendo recobertas por epiderme. Os coxins plantares são mais desenvolvidos em mamíferos plantígrados ou plantigrados, como por exemplo os ursos, ou como nós mesmos. Nos carnívoros, apenas os coxins digitais metacárpicos e metatársicos entram em contato com o solo. Por quê? Porque esses animais têm a pisada digitígrada, ou pisam somente com os dedos. A gente não tem só coxim plantar. A gente tem também coxim que é palmar e os coxins das nádegas, como eu já falei nos primatas, em nós. Se você não estiver deitado na sua cama, não estiver na academia, não estiver fazendo faxina ou indo para o trabalho, não, de repente indo para o trabalho você pode estar sentado, você está usando aí o seu coxim, perfeito? Vamos lá. Rafa, então só plantígrado e digitígrado, por exemplo, só humano, urso, cachorro, gato vai ter coxim? Não. Se você parar para observar, cavalo, suíno, vaca, todo mundo tem coxim. No geral, quando você usa tênis para ir para a academia, você não usa meia? Não é isso? A meia ela não vai ajudar a amortecer ali aquele impacto? Poxa, a gente copiou isso de algum lugar, não copiamos? Mesmo o cavalo estando ali pisando com a ponta da sua unha e ali dentro está a falange distal, o osso, ela vai ser recoberta pelo coxim. Esse coxim estará lá também para amortecer os impactos. É óbvio que não vai ser composto somente de coxim. Mais à frente a gente vai ver que o casco vai possuir várias lâminas. E essas lâminas ali estão relacionadas com a fixação do casco na pele. Mas para começar, eles também ajudam pra caramba aí no amortecimento de impacto. Perfeito? Então, todo mamífero tem coxim, tá? Todo mamífero doméstico. Eu já esqueci de uma exceção. Os lagomorfos, eles não têm coxim. Os coelhinhos. Coelho, no geral, ele não vai ter coxim. Mas ele vai ter o quê?
crescimento de pelo na região palmar e plantar. Perfeito, gente? Depois a gente pode até discutir em aula presencial o porquê desses animais não possuírem coxim. Vocês vão perceber que na região dos coxins não há crescimento de pelos. A palma da sua mão ela não tem pelo. Pode observar. Tá? Ah, mas na nádega você pode encontrar pelos. É um coxinho um pouco particular, gente. Particularizado, mas normalmente não vai ser a mesma quantidade de pelos que você vai encontrar no resto do corpo. Vide aí, por exemplo, os babuínos. Não que nós sejamos parecidos com eles nessa característica em especial. Perfeito? Mas vamos lá. Olha os coxins plantares aí diferentes. Né? A mesma coisa que eu falei com vocês. Ó. No caso dos ruminantes e suínos, os coxins estão incorporados às patas e vão receber o nome particular de bulbo. Os equinos também vão possuir coxins que são envoltos pelo casco e pela ranilha. Mas a gente está vendo aí, ó, se vocês observarem os coxins do desenho, não tem pelo e tem muita o quê? Queratina. E óbvio que a quantidade de queratina vai ser maior de acordo com o tipo, com a intensidade e de agressão que ela vai sofrer, bastante relacionada aí com o tipo de solo. Óbvio que em algumas doenças, como a sinomose, por exemplo, você tem uma superprodução de queratina nesses coxins, que a gente conhece como hiperqueratinização, é um sinal clínico. É uma coisa que você vai estar atento. Como? Estudando anatomia, gente. Simples, não é? Vamos lá. Ainda na região dos apêndices, nós temos as unhas e as garras. Bem, unhas e garras vão servir para proteger os tecidos subjacentes, mas cada um é utilizado para uma finalidade diferente, como arranhar, ferir, cavar. Isso vai depender bastante da espécie que você vai estar ali efetivamente estudando. Olha aí, gente, isso aqui é uma unha de cão. Né? Se fosse de felino, a gente já poderia chamar de garra. Ela vai ser retrátil, vai ser mais efetiva, né? Mais afiada. E a do gato basicamente tem todas essas funções aí, né? Ela arranha, fere, cava, escala, né? Gruda no teu sofá e é por aí, por aí. Olha aqui, no desenho abaixo, a gente está mostrando um casco de bovino. Se vocês observarem a porção posterior, o caudal desse casco, você está vendo ali o bulbo, que vai ser a parte que vai ter bastante aí, que vai ter o famoso coxim. No de baixo, que é do equino, você vai encontrar também o coxim e vai ver que ele é mais o quê? Que ele é mais localizado na região que a gente chama de ranilha, que vocês vão ver um pouquinho aqui à frente, que a ranilha ela é bastante parecida com o salto da tua bota. Tá? Ela vai ajudar ali no equilíbrio do cavalo. Bacana, perfeito? Poxa, uma pergunta que é uma pergunta pegadinha aí para estudantes de anatomia. Qual a diferença, qual a diferença do casco do bovino para o casco do equino? Aí as pessoas vão e falam assim, o casco do ruminante é bipartido. Uma pinóia que ele é bipartido. Vocês vão ver que o ruminante tem um casco por dedo, como a vaca vai ter 2 dedos ali funcionais, vai ter o casquinho lá, né? Vai ter 2 casquinhos. E o equino ele só tem um dedo, então ele vai ter um casco. Não existe essa história de casco bipartido, tá bom? A grande diferença é que o casco do bovino, por você ter 2 dedos, você vai ter uma parede lateral, uma parede
que ela é medial, e o casco do equino ele vai possuir a ranilha, que não vai existir no casco do ruminante. Perfeito? Vamos lá. A gente estudando o casco aqui. Casco é muito bacana de estudar, que a gente vai ver que ele possui partes e vários estratos. Vamos lá. Para que serve o casco? O casco reduz o impacto dos apêndices torácicos e pélvicos devido à sua natureza elástica. O casco possui partes sensíveis, córeos e cunha, e insensíveis, ou parede. Então a parte de fora, a parede, é onde basicamente você vai pregar ali as ferraduras, correto? Mas vamos lá, como é que a gente vai dividir esse casco? Basicamente, você tem essa porção que ele é mais cranial. Você vai lá e chama de pinça. Aí você tem aqui os quartos. Aí você tem talão. E essa parte mais caudal, onde vai ter ranilha, por exemplo, você vai chamar de bulbo. Então, quando você tiver lá, ignora essa questão de ranilha, mas quando você tiver, por exemplo, tendo uma aula de clínica e o seu professor falar que as duas pinças dianteiras do membro torácico esquerdo, as duas pinças dianteiras esquerdas de uma vaca estão se encontrando, você vai entender que o quê? É a porção mais cranial do casco dos dois dedos ali daquela vaca estão batendo. E isso é uma condição patológica. Perfeito? Vocês estão vendo aqui, vou mudar um pouquinho a cor. Vou dar uma apagada. Espero que esteja tudo visível, que no outro vídeo eu desenhei pra caramba e eu fui perdendo os desenhos. Mas se eu der uma apagadinha aqui, vocês vão ver que eu tenho uma região central triangular que eu vou chamar de ranilha. E nas suas laterais, a gente tem dois sulcos, que são os sulcos da ranilha. E nessa região da sola aqui, do casco, essa regiãozinha da sola que eu estou pintando na cor amarela, ela no geral, ela não está entrando em contato com o solo. Você vai entrar em contato o quê? É a ranilha e as paredes do casco. Essas paredes aqui que eu vou botar na cor vermelha. Então a ranilha e essas paredes, elas são insensíveis. Essa parte mais externa aqui, não importa de qual lado eu esteja, eu posso chamar tudo de muralha. Que vai realmente parecer um muro aqui embaixo. Dá para mostrar que a gente tem uma muralha. Perfeito? Poxa, essa parte toda é insensível, mas qual vai ser o limite da parte insensível para a parte sensível? Vai ser uma estrutura que a gente chama de linha branca. Eu não vou estar deixando em branco aqui, estou deixando no azul escuro, meio do pé quebrado, mas essa linha branca é o limite de onde há inervação e de onde não há. Então, quando você vai observar um cara que está ferrando, um ferrador de cavalos, os cravos da ferradura, eles só vão se encontrar aonde? Na região da parede. Perfeito? E na região da parede vai ser não inervado. Então você pode ferrar o cavalo lá, colocar os cravos, que são aqueles pregos, e esse animal não vai sentir nada. Mas se você começar a pregar um cravo na porção medial, mais próximo da linha branca, aí você está lesionando aquele animal. Perfeito? Então, atentem-se para isso. Eu vejo muito profissional errando, dando mole aí na hora de fazer casco, na hora de ferrar animais.
mas graças a Deus esses profissionais eles são cada vez mais raros, né? A não ser que você esteja lidando aí com pessoas sem qualificação. Perfeito. Vamos aí para a próxima. Estojo córneo e chifre. Estudando ruminante, você vai ver que o osso frontal ele vai possuir um acidente chamado processo cornual do osso frontal. Esse processo cornual ele é osso e ele é inervado, ele é sensível. Ele não pode estar em contato direto com o ambiente, porque qualquer tipo de impacto ele iria causar uma infecção, essa infecção ia causar uma sinusite e um possível óbito desse animal. Então, para impedir que isso ocorra, esse processo cornual ele vai ser revestido por um estojo córneo. Perfeito? E como que isso vai acontecer? Lá no início da vida do animal, quando esse bezerro, quando o cabritinho, quando o borrego ele nasceu, ele vai possuir na base 2 botões córneos. 2 botões córneos ali na base. A partir aí de uma semana de vida, esses botões córneos eles já vão começar a desenvolver o estojo córneo. E o processo cornual do osso frontal ele vai utilizar o quê? O crescimento do estojo córneo para crescer. Portanto, abaixo daquela capa de queratina, que vai formar aí o que a gente chama vulgarmente de chifre, a gente tem um corno por dentro. E esse corno é osso vivo. Existe um processo, né, que a gente chama de mochação, que você vai usar o quê? Num cabrito, num bezerro jovem, que pode ser uma mochação química por calor ou por frio, que você vai remover esses botões córneos. Se você não remover, o corno vai crescer e esse processo ele vai ter que ser realizado aí na vida adulta e você já vai chamar de descorna. É um processo cirúrgico, você vai anestesiar esse animal e você vai fazer o quê? Você vai basicamente serrar na base o corno e o estojo córneo e vai suturar. É um processo cruento, sangra a beça, mesmo você fazendo tudo direitinho. Depois do primeiro, do segundo, você faz aí com relativa facilidade. Nos caprinos tem aí algumas particularidades para você fazer uma descorna bem sucedida. E a gente, normalmente na criação de animais, eles priorizam a mochação, porque o pós-procedimento de execução, o procedimento em si é muito mais fácil de executar e o pós ele é menos sofrido para o animal, mesmo sendo o procedimento em si traumático. Perfeito? Mas vamos lá. Nos ruminantes cervídeos, a gente tem chifre. E o que são os chifres? Aqui na nossa definição está lá, os chifres são sólidos crescimentos do crânio, inicialmente cobertos pela pele, mas tornam-se expostos devido ao atrito com árvores e outros objetos. No inverno, perdendo o suprimento sanguíneo, eles morrem e caem. A gente falou em aula prática ou na nossa aula presencial, já falei sobre isso. Falei dos alces, falei das galhadas. E é uma coisa muito interessante que essas galhadas, elas, conforme elas sofrem lesão, elas se duplicam. E após a queda, na próxima estação reprodutiva, ela vai crescer e vai parar do ponto, ela vai parar no ponto de crescimento da estação passada. E como esse animal ele vai sofrer mais impacto ali naquele chifre, essa galhada vai continuar crescendo sempre, 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 cada vez maior.
à medida que aquele animal envelhece. Perfeito? Vamos lá. Glândula sebácea a gente já falou, né? Aí a gente tem aqui elencando algumas funções. Produzir uma secreção oleosa que impermeabiliza e lubrifica a pele e a pelagem. Favorece a disseminação do suor. Retarda o crescimento bacteriano. Em certos casos, funciona como marcador de território reconhecido por outros membros da mesma espécie. Essas são as glândulas de cheiro, basicamente. E a gente começa aqui por elas. Glândula intercornual. Presentes em caprinos de ambos os sexos, caudo-mediais à base do chifre ou no local correspondente ao animal mocho. São maiores e mais produtivas na estação de monta, em atrativo sexual ou feromônio. Há uma curiosidade: quando você faz a mochação, normalmente você queima junto as glândulas intercornuais. Quando você tem um macho amochado, né, que sofreu esse tipo de procedimento na infância, na juventude, ele vai desenvolver um hábito. Ele vai urinar na própria barba, né, para aumentar aí os seus atrativos sexuais. Isso a gente observa com muita frequência, né, nos capris. Temos aí glândulas infraorbitais. São as glândulas contidas numa bolsa cutânea rostral ao olho. Abrem-se sobre a face do carneiro. Servem como marcadores de território. São maiores nos machos. Eles passam a face nos apriscos. Você observa isso pra caramba. Ele está se coçando, não. Ele está marcando território. Nós temos aí as glândulas circumorais, encontradas nos lábios dos gatos, que as usam para marcar território. A secreção é depositada diretamente pelo ato de esfregar a região dos lábios. Então, seu gatinho chega e fica passando a cabecinha em você, ele está marcando um humano dele. As glândulas interdigitais. Essas glândulas são encontradas nos membros torácicos e pélvicos de ovinos de ambos os sexos, enquanto no caprino também. A secreção oleosa é eliminada por um simples orifício entre os cascos. Serve como marcador de território. Você já observou em trilha de ovelha, né? Se alguém já observou ovelha ou já foi em um hotel fazenda, você já deve ter observado que elas vão sempre pela mesma trilha, não é? E que às vezes, mesmo com uma ovelha ali, ela se assusta uma ovelha, tal, ela está a 50 metros do bando dela, ela parece um pouquinho perdida, não é? A gente vai estudar visão focal e visão periférica, mas vocês vão ver que elas se orientam pra caramba. Elas se orientam pra caramba pela marcação de glândula interdigital. Num dia chuvoso como hoje, após um dia chuvoso, vocês vão ver que quando essa chuva estiar, as trilhas elas tendem a ser ligeiramente diferentes. Por quê? Porque a ovelha alfa ela vai ter que remarcar a trilha e ela não vai ter uma outra referência. Então ela vai começar de uma nova base. Às vezes ela vai ter, né, a referência visual da trilha desgastada, mas não vai ser necessariamente idêntico. Que ela está fazendo uma nova marcação e as outras estão seguindo. Opa! A gente tem as glândulas do carpo. As glândulas do carpo eu acabei passando. São encontradas aí, as glândulas inguinais são encontradas próximas à base do úbere ou escroto dos ovinos. A secreção sai com uma substância oleosa marrom. O odor ajuda o cordeiro a encontrar o úbere. Seguindo, glândulas prepuciais são encontradas dentro do prepúcio, produzem uma substância conhecida como esmegma que lubrifica o prepúcio, facilitando a saída e a entrada do pênis. São mais desenvolvidas no suíno, o qual o esmegma fica acumulado dentro de um divertículo que é característico da espécie. Gente, conhecimento básico aí, né, para quem for trabalhar com inseminação artificial,
né, um dos primeiros procedimentos que você vai fazer antes de uma coleta de sêmen é o quê? É lavagem e remoção de esmegma do prepúcio. Quando você lida com inseminação artificial em suínos, o cara que coleta o sêmen é por via masturbação mesmo. Ele basicamente divide em duas fases a coleta aí efetiva do sêmen. Ele primeiro vai descartar todo esse conteúdo do esmegma que fica armazenado no divertículo prepucial do suíno, e é uma quantidade muito grande, e depois ele vai pegar ali o sêmen propriamente dito, e é esse que eles vão tratar para lidar aí para prosseguir com a inseminação artificial. As glândulas circunanais. Estas glândulas são restritas à pele perianal de certos carnívoros. Produz uma secreção que estimula a atenção particular conferida à região anal quando os cães se reconhecem. Então, quando um cãozinho vai lá e cheira o ânus do outro, eles estão se apresentando. Oi, eu sou Pedro. Oi, eu sou Mateus. Sei lá. Espero que não tenha nenhum Pedro e nenhum Mateus ouvindo aí. E é isso. Vamos lá, gente. São glândulas que tendem, em algumas raças de cães, a se inflamar com certa frequência, principalmente em animais idosos. E alguns pet shops ou alguns tutores, eles pedem para os pet shops fazer o quê? Para você espremer essa glândula porque não querem que seu bichinho tenha cheiro de cachorro. Pessoa amada, se você não quer um cachorro com cheiro de cachorro, tenha um animal de pelúcia ou de plástico. Seu cachorro precisa do cheiro dele, tá? Por isso que o titio, a gente pode conversar aí presencialmente. Por isso que eu sou bastante reticente aí a essa quantidade excessiva de banhos que a gente dá nos nossos pets. Aí a gente vê muito problema, o quê? Muito problema de seborreia, muito pênfigo, muita lesão de pele, muita infecção bacteriana secundária por excesso de banho e por hábitos como esse. Se você está espremendo uma glândula, o que vai acontecer? Ela vai acabar produzindo mais. Então você tem um rebote aí. Você vai cada vez mais tendo que espremer mais aquela glândula, mais e mais e mais. E você pode aí estar criando um problema para o seu animal. Beleza? E é muito chato de tratar. Oxe. Nós temos aqui também as glândulas sacoanais, que são encontradas nas paredes dos sacos anais que se abrem ao lado do ânus dos carnívoros. A secreção, que tem odor fétido, expressa-se durante a defecação e serve como marcador de território. Olha, seu cachorrinho ele pode comer, sei lá, ração super premium boladona das galáxias, ou ele pode comer ração, né? Eu ia usar uma palavra aqui, né? Mas ele pode comer uma ração ruinzinha. Não importa a ração que ele coma. Vocês já repararam que cheiro de cocô de cachorro é sempre cheiro de cocô de cachorro? Pois é graças às glândulas sacoanais que eles vão produzir aí esse odor característico. E é um odor também que vai guiar o animal para o seu local de defecação. Então a gente usa o artifício das sacoanais. Você quer condicionar um animal a defecar em algum lugar, você vai fazer a limpeza das fezes, você tira as fezes daquele lugar aí específico que você não quer que ele defeque e você coloca lá no cantinho que você quer, em cima do jornal ou no banheirinho. Aí vai variar aí de artista para artista. Perfeito? Glândulas sudoríparas. Isso aí a gente já falou bastante, né? Glândulas sudoríparas estão espalhadas por todo o corpo, estando em menor número nos suínos, carnívoros e bubalinos, e em grande quantidade nos equídeos. Os carnívoros, né, principalmente cão, eles têm muita glândula sudorípara na região dos coxins, por isso que o coxim, né, a pata do seu cachorro, ela tem aquele cheirinho característico de fandangos. E o suor do seu animal
ele não é tão líquido como, por exemplo, o dos equídeos, ele é um suor mais oleoso. Então a gente costuma ver bastante em coxim lesão de malacésia, por exemplo, que é uma levedura, que ela tem aí uma certa preferência por o quê? Ela tem uma preferência por alimentar-se de lipídios. Então você vai ver muita lesão de malacésia na orelha por conta do cerúmen e na região palmar e plantar dos animais. E agora a gente começa nossa brincadeirinha aí com as glândulas mamárias. O que são glândulas mamárias? Glândulas mamárias são glândulas sudoríparas aumentadas, grandemente modificadas, cuja secreção nutre o filhote. A posição das glândulas mamárias varia. Podem ser peitorais, torácicas, abdominais ou inguinais. Elas vão ser o quê? As responsáveis por filtrar o sangue e transformar o sangue em uma secreção conhecida como leite. Como toda glândula sudorípara, ela é secretora/excretora também. E é por isso que quando a gente tem um animal ou um ser humano que está amamentando, é vedado àquele indivíduo o consumo de determinadas substâncias que podem afetar a quem? Podem afetar ao neonato, ao animal que está ali mamando. Então a gente não recomenda, por exemplo, que a mãe humana ela beba enquanto estiver amamentando, ela fume, ela use determinados tipos de medicação e por aí vai. Vamos lá. A gente tem basicamente dois tipos aí morfologicamente de glândulas mamárias. A gente tem os seios, normalmente nas primatas, morcegas, nas humanas, né? São bem característicos, eu acho que não preciso falar muito sobre seios aqui. Se tiver dúvida, procura na internet, tá, gente? Nós temos aí as cadeias mamárias, com 4 a 9 pares de tetos, a gente vai encontrar aí nos suínos e carnívoros. A gente tem o úbere, que vai ser o quê? Uma glândula mamária inguinal, que a gente vai encontrar em duas formas, completo com 4 tetos e incompleto com 2 tetos. Vamos lá? Aqui, ó, na vaquinha, a gente está encontrando, olha, região inguinal, como a gente estudou nos quadrantes. A gente encontra aqui, eu vou pintar de azul, o úbere, com os seus 4 tetos. Vocês vão ver na aula teórica, a gente dividiu o úbere em quartos. Ele vai ter 4 quartos mamários. Você vai pensar no úbere como este círculo aqui. Aí você vai dividir em 4. Vocês vão ver ali no finalzinho que eu vou comentar algumas características do úbere, e o porquê que ele é dividido em quartos. Você pode individualizar esses quartos. Você vai ter um quarto anterior esquerdo, considerando que para cá é o crânio do animal. Você vai ter um posterior esquerdo e considerando posição anatômica também. Aí a gente tem também um quarto anterior direito. Nossa, meu dedo tá maravilhoso. E um posterior direito. Da forma que eu desenhei para vocês também na nossa aula presencial. Se você olhar aqui, essa égua, ela vai ter só o quê? 2 quartos. Um quarto mamário direito e um quarto mamário esquerdo. Direito, esquerdo e direito. A mesma coisa com uma ovelha e com a cabra também. Beleza? Então a gente segue.
Olha aí, cadeia mamária de um carnívoro com 4 a 8 pares de tetos. Muito bacana, tá bem bonitinho aqui. Uma cadeia mamária do suíno, da porca, com 6 a 9 pares de tetos. Vocês vão ver que isso vai variar muito, até de raça para raça ou linhagem para linhagem de suíno. Que a seleção aí humana, né, a pressão de seleção humana para raças, ela esticou o suíno doméstico para você ter aí mais leitões, para você ter mais aí da região lombar, tá? Para produzir mais costela, mais contrafilé não, é bisteca e outros cortes aí que a gente utiliza. Aqui um brinco completo de uma cabrinha leiteira, tá? Com seus 2 quartos mamários. Aqui a gente tem uma tabela muito interessante, tá? Mostrando aí a quantidade de pares, né? Quantidade de pares de glândulas mamárias, de tetos que aquele animal possui, e a quantidade de esfíncteres do teto, que são as pontinhas. Olha. Às vezes você não tem uma glândula mamária muito grande em volume, mas você precisa eliminar aquele líquido. Então vocês podem ver aqui a letra D, que é da fêmea humana, né, na tabela de localização só na região peitoral, você vê que os tetos, os mamilos dessa fêmea, eles vão possuir vários orifícios de saída. São vários esfíncteres do teto. E várias e microscópicas cisternas do teto aí também. Perfeito? Então aqui está a nossa tabelinha bonitinha mostrando como que a gente vai encontrar. Lá na cadela a gente encontra glândula mamária torácica, abdominal e inguinal, ao contrário do que vocês me apresentaram no trabalho presencial, tá? Na porca, vocês também vão encontrar torácica, abdominal e inguinal. Na gata, também torácica, abdominal e inguinal. Na mulher, somente torácica. Numa vaca, numa búfala, vocês vão encontrar somente na região inguinal. Né? Na ovelha e na cabra, e na égua também somente na região inguinal. E assim seguimos. E a quantidade de tetos por espécie? Vamos quantidade de pares de tetos então. A vaca vai ter 2 pares de tetos, ou seja, 4 tetos. A cabra vai ter 1 par de tetos, ou seja, 2 tetos. A porca vai variar de 12 a 18 tetos, ou seja, 6 a 9 pares. Os carnívoros vão variar aí de 4 a 8 pares de tetos, ou seja, de 8 a 16. A ovelha, 1 par, ou seja, 2 tetos, e a égua também. Mas isso não significa que esses animais vão produzir pouco leite. Uma égua, vocês viram aquele desenho, né? Ela tem só 2 tetos, mas produz de 15 a 18 litros de leite dia. É leite pra caramba, só que ela vai produzir com uma quantidade maior de ordenhas. A ovelha está aqui de meio a 2,5 litros. A gente tem algumas raças que vão produzir um pouco mais. Cabra, a gente consegue de meio a 10 facilmente. Raças leiteiras como Sanem produzindo bastante. Tá? Uma porca aí de 4 a 8 litros tranquilamente. Carnívoros aí vão de até 0,50 ml. Eu botei aí de 200 ml a 2 litros. Podem ser mais também de acordo com o tamanho daquele animal. E botei aqui uma vaca comum, produzindo mais ou menos aí 10 litros de leite por dia. Uma vaca leiteira aí a pasto, produzindo 15. Uma vaca leiteira aí de genética mais aprimorada, ou de repente estabulada, produzindo de 20 a 45 litros. E uma vaca leiteira campeã, com 60 litros ou mais. Isso é possível somente normalmente aí com estabulação e alimentação concentrada maciça. Essas vacas são monstros, sabe? São enormes e vão produzir muito leite com várias ordenhas dia, tá? Tem recordes muito superiores a 60 litros dia, tá, gente? Eu coloquei aqui de forma um pouco arbitrária.
Vamos lá, a gente falou aqui falando um pouquinho mais de glândula mamária, falando aqui o que a gente vai possuir mais, a diferença de mamilo para teta e para auréola. Nos mamilos aí a gente vai ter produção de secreção serosa, que vai evitar as lesões à glândula durante a amamentação. De repente, nas fêmeas humanas, por uso de sabonete, por esterilização do seio com álcool, às vezes o neném ele vai mamar, ele lesiona o seio da mãe. Tá? Na auréola, a gente tem aí também a projeção dos orifícios de saída de leite. Perfeito, gente. Vamos lá. Qual a estrutura básica de uma glândula mamária? Você vai estudar aí o quarto mamário. A estrutura básica você vai ter como uma glândula mamária. Ela vai filtrar o sangue para criar leite. Você tem uma artéria mamária. E tudo que é irrigado por artéria tem que ser drenado por veia. Perfeito, básico. Tá? Você tem vaso linfático para completar aí o sistema circulatório e linfonodos mamários. Beleza? O que vai acontecer? Todo este sangue ele vai ter que ser produzido, transformado em leite, por um parênquima mamário. E esse parênquima mamário vai armazenar o quê? Esse leite na cisterna da glândula mamária. Durante a mamada do filhote, esse leite ele vai ser empurrado para o canal estriado e armazenado na cisterna do teto. Quem vai abrir e fechar a cisterna é Roseta de Fürstenberg. A gente já viu isso lindamente aí com os meus desenhos na nossa aula presencial. Acho que tem mais algum esqueminha aqui, mas não é tão bonito quanto os meus. Beleza? Vamos lá. E da roseta vai ser transportado para o ósteo do teto, onde esse leite vai ser eliminado. Aí lá no ósteo do teto você tem o esfíncter do teto, e a gente já comentou aí, sobre o tempo de abertura e fechamento desse ósteo e a eliminação do leite. Mas aqui tem uma coisa que eu não falei na aula presencial e a gente tem que falar, que são os ligamentos suspensórios. Vamos nos ater a isso. Aqui está o nosso desenho bonito, tá? Do que? Dos alvéolos mamários, que vão fazer aqui os dutos mamários, e todos os dutos vão parar onde? Na cisterna da glândula mamária. É nessas laterais aqui que a gente vai ter as rosetas, lembra que eu desenhei para vocês? Conforme o animal, conforme o animal ele vai cabeceando aqui, o bezerro ou o cachorrinho, ele vai amassando ali o teto da mãe, ele está estimulando a cisterna da glândula, está abrindo a roseta e empurrando o leite que está na cisterna da glândula para a cisterna do teto. E aqui eles vão fazer a sucção e esse leite vai ser eliminado e por ele sugado. Vocês lembram que eu falei que a gente tem aí uma característica que ela é essencial para individualizar os quartos mamários? Pois essa característica essencial, ela vem a ser os ligamentos suspensórios. O que são os ligamentos suspensórios? A gente vai estudar músculo ainda, mas nos anexos musculares, aí, nos constituintes musculares, a gente tem uma espécie de tendão plano que nós chamamos de aponeuroses. Os músculos retos do abdômen, eles vão possuir aponeuroses, e essas aponeuroses elas vão se projetar e vão criar aí as lâminas que formam os ligamentos suspensórios. Que são estes ligamentos? Eles vão ser os elementos de estática da glândula mamária. Tá? São eles que vão manter a coesão, vão manter as glândulas mamárias ali na sua posição anatômica. Quando você observa, por exemplo, uma cadela muito idosa, por exemplo, uma cadela de rua que já teve várias ninhadas, vocês vão ver que a glândula mamária dela é muito pendular.
A mesma coisa acontece, por exemplo, nesses canis, onde as pessoas elas usam as matrizes muitas vezes, né? Inclusive de forma errada e até um pouco exploratória aí, né? Um pouco predatória, por assim dizer, né? As suas fêmeas elas vão ter os tetos muito pendulares. Mesma coisa com vacas leiteiras, né? De muitas lactações, o úbere vai ficar muito pendular. Se vocês observarem aqui nesse úbere à direita, os ligamentos suspensórios eles vão fazer duas lâminas. As lâminas laterais e as lâminas mediais. Aí você vai ter ligamento suspensório lateral profundo e superficial lateral, que são as lâminas laterais. E o ligamento suspensório médio, que ele vai ter em duas lâminas. E vocês viram que isso individualizou cada quarto? É por isso que você, nos ruminantes, você tem essa segurança de saber que se esse quarto aqui, que eu pintei em vermelho, ou de negro, perdão, ele está cometido de uma doença bacteriana, ele pode ser extirpado cirurgicamente sem eu afetar esse quarto aqui que está do lado. Isso se ele já não tivesse sido afetado antes. Mas a gente consegue fazer isso com muita segurança. Nos cães, por exemplo, a gente não tem essa segurança. Quando você observa uma lesão de tumor de glândula mamária, que é muito comum aí nos animais, a gente tende a remover aquela cadeia toda. Isso é categórico? Não vou ser categórico, porque biologia, cirurgia não é matemática. Às vezes você tem um animal que ele está muito depauperado, você vai remover ali um tumor, mas você sabe que ele não vai ter uma sobrevida tão grande, você não remove a glândula toda, você está removendo o tumor somente aí por questões de qualidade de vida daquele animal, naquele pouco tempo ali que ainda resta a ele. Gente, para começar aí, né, eu acho que consegui resumir, né, o máximo que eu pude essas duas aulas que ministrei para vocês, nesse espaço aí de 1 hora e pouco. E espero que gostem e estudem, tá? Vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre osteologia. E um abraço. Bons estudos.